Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Sudelan de Castro. Caminhoneiros voltam a ameaçar o governo com greve. Pois bem, meus amigos, eu adoro fazer esses vídeos sobre o que acontece no governo. É claro, o pessoal aqui no meu canal acaba ficando informado, porque a gente passa as informações que alguns apoiadores de Bolsonaro, na verdade, e diga por se passagem, estão diminuindo, tenta ocultar a vocês. Mas devido até os últimos acontecimentos que o presidente aprontou, principalmente com a fala preconceituosa aos nordestinos, tá cada vez mais difícil do governo esconder as trapalhadas. Parece que uma base do governo novamente ficou aí insatisfeita e prometeu uma mobilização para uma paralisação no dia 22, de julho. Tá bem pertinho aí, né? A gente não sabe se isso vai acontecer porque geralmente isso o governo trata rápido, porque sabe que se os caminhoneiros pararam, o Brasil para e o governo já tá uma porcaria. Aí vai ficar pior, né? Ou seja, tá horrível o Brasil. Ninguém tá vendo emprego, PIB diminuindo, um alto índice aí de pobreza, o pessoal passando fome, Bolsonaro implicando com os nordestinos, principalmente com os governadores. Você nota que não há nada de inteligível, normal, que saia de Bolsonaro. Então, tendo em vista sobre isso, e aproximadamente 2.000 caminhoneiros mobilizaram-se em novos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque isso aí tem esse modo de articular e é rápido. Então a categoria, de novo, disse que a resolução da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estipulou nova tabela de frete rodoviário, cujos valores ficaram abaixo do esperado. Os preços começaram a valer neste sábado. Na próxima semana, o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, deve se reunir com a categoria para discutir o assunto. A tabela foi elaborada pela ESACLOG, da USP, e a próxima revisão oficial está prevista para o início de 2020. Você nota que quando os caminhoneiros se mobilizam pelo WhatsApp, Bolsonaro tenta o máximo possível ir lá no chaveco para ver se eles não vão. Bom, em 2018, isso não é segredo, eles deram aquela parada forte no país, que acabou aí dando um prejuízo gigantesco para o Brasil. Imagine se os caminhoneiros pararem, já com a situação que o Brasil tá, nós quebra de uma vez e literalmente nós nos tornaremos uma Venezuela. Para você ter a noção exata, os nomes do grupo seguem padrão, paralisação mais a data 22 e abreviação do estado. Na descrição, observação, publicações foram do contexto das fotos dos caminhoneiros não serão aceitas. Foco na missão. E esses danados participantes compartilham notícias, opiniões, críticas e elogios ao presidente Jair Bolsonaro. Há também infiltrados, jornalistas e até membros do governo. Eventualmente pessoas descobertas são expulsas. Ou seja, um grupozinho aí bem cativo, mas são danados, eles têm o poder de parar o Brasil. Ou seja, meus amigos, o nosso país, por nunca ter investido em infraestruturas nas estradas ou novas logísticas, acabamos ficando refém, presos nas mãos dos caminhoneiros. Eles fazem o que querem no país. Você não consegue fazer nada para que seu deputado, faça alguma coisa por você, mas os caminhoneiros conseguem travar o país, por incrível que pareça. Contato com o presidente Lula é bem próximo, Ou seja, ameaça por cima de ameaça. Então, sobre essas ameaças de greve, o ministro encontrará caminhoneiros para discutir o frete. A nova tabela de frete publicada nesta semana pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que entrou em vigor neste sábado, lindo sábado que já está terminando, digamos, não agradou a categoria. A categoria é exigente, os caras são exigentes. A tabela de preço de frete mínimo foi reivindicada durante a greve dos caminhoneiros do ano passado. Até este sábado, o método utilizado levava em conta apenas quilometragem percorrida. Agora, fatores como o tempo de carga e descarga, custo de depreciação do caminhão, entre outros, também entrarão no cálculo. Os caminhoneiros, porém, afirmam que os novos valores não são adequados e cobrem apenas os custos
e não gera receita. Cara, se você tá achando que está dando prejuízo, venda o caminhão. Faça alguma coisa na vida. Vá ser um político e fique no lado de Bolsonaro, porque ele enricou os filhos. Vai que você tem sorte em rico também, né? Assim, tem que procurar nova forma de ganhar dinheiro. Então, segundo lei publicada ainda no governo Temer, as regras de cálculo deveriam ser anunciadas todo semestre. Talvez isso não aconteceu, por isso que estão ainda para fazer outra greve. Falando bem sério da situação, que realmente é problemática e nos assusta, uma parte dos caminhoneiros aguardava até sexta-feira que a resolução fosse revogada e substituída após muitas críticas da categoria do novo modelo. Claro, 6 caminhoneiros achavam que isso ia acontecer? Não. Bolsonaro só revoga uma coisa e coloca uma coisa nova quando se refere às armas. Fora isso, deixa pra lá. E aí, meus amigos caminhoneiros confirmaram esse encontro por causa de uma possível ameaça. E essa ameaça ainda existe, mas a situação tende a se acalmar até a reunião com o Tarcísio. Segundo a categoria, questionado na sexta-feira sobre o assunto, o presidente disse não acreditar em uma paralisação. Também não acredito não. Não acredito não, porque o governo tem medo deles, né? E eles vão lá e dá um jeito, né? Então, existe aí os líderes que todo mundo conhece, né? E tá até rachada essa situação dos caminhoneiros. Aí nós temos o Chorão, que é o Wallace Costa, o Landim, e lá do outro lado nós temos o Dedeco, que é o Vanderlei Alves. Eles dois têm uma rixa, não se entendem muito bem, tá? Um acusa o outro, um tá na asa do governo, o outro tá fora. Então sempre tem uma briga, ou seja, o interesse do Brasil está nas rodas desses caminhoneiros. Na verdade, fazer o que, né? Infelizmente nós chegamos nessa situação. Aí, o Dedeco, que é o mais problemático da situação, ele fala que os novos valores são mais baixos e só envolve o custo, o que gasta efetivamente uma viagem, e não o lucro. Ou seja, o caminhoneiro tem que lucrar, meu amigo. Mas já o Chorão, ele tem uma opinião diferente. Ele é mais apaziguado ao governo, tá? Ele critica ponto, mas na verdade ele vai conforme a tendência do governo. Da minha humilde opinião, eu digo que no 2018 houve uma greve? Houve sim uma greve porque o Michel Temer não quis conversar com os caras. No governo Bolsonaro vai ter uma greve? Não vai ter uma greve. Mas o termo e a palavra greve serve como barganha na mesa de negociação. Então o governo abre as pernas e fica aí cedendo essas benéficas dos caminhoneiros que tem nesse país. Porém, Bolsonaro aparece questionando que os 40% do FGTS prejudica as empresas, porém, os caminhoneiros com essa questão não para, tá tudo legal, o governo vai de boa. Bom, eu me despeço por aqui, vou acompanhar essa nova tendência. Eu já vou logo dizendo que nem vai virar greve não, porque esse termo, né, a palavra greve aí dos caminhoneiros virou moeda de troca, barganha para poder, né, coagir o governo e assim, trazer os interesses deles, né? Ou seja, vence o lado mais forte. Os caras são mais fortes que a própria CUT, isso é verdade. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.